UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Defender a ciência tornou-se uma missão inadiável. É urgente demonstrar o seu papel na sociedade e apontar para os seus grandes feitos. E não só isso, é preciso também incluir a população nesse processo. A divulgação científica é essencial para tornar o conhecimento acessível e compreensível, fortalecendo o compromisso público com a pesquisa. Investir na ciência e em sua comunicação promove uma sociedade mais informada e consciente, combate a desinformação e estimula o pensamento crítico e a curiosidade. No episódio de hoje, vamos entrevistar mais um dos palestrantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, marcado para ocorrer em outubro. O convidado da vez é Ildeu de Castro, professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ildeu tem formação em Física, possuindo doutorado pela UFRJ e graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Leciona nos programas de pós-graduação da UFRJ em História das Ciências, Ensino de Física e História da Física e também no mestrado da Fiocruz em Divulgação Científica. Foi diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ocupando o cargo de 2004 a 2012. No mesmo período, coordenou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Foi ainda presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, entre 2017 e 2021. Eu sou Laís Martins e este é o UERJ Entrevista. Obrigada por aceitar o nosso convite, professor. Professor Ildeu de Castro, qual é o papel da universidade pública no processo de conscientização da sociedade sobre a importância da ciência? Quais são os elementos fundamentais para que se tenha êxito nessa missão? O papel da universidade é cumprir o dever dela. Eu acho que a universidade tem esse papel de formar gente de qualidade em todas as áreas e, ao mesmo tempo, fazer uma interação grande com a sociedade no sentido de difundir a ciência e a educação. Então, esse é um papel fundamental da universidade. É um desafio que não é pequeno, mas a gente vai aprendendo. E falando sobre divulgação científica, como tornar a população participante do processo científico e não meramente consumidora de informações? De que modo a população pode impactar as decisões políticas, por exemplo, na destinação de verbas para as áreas de ciência e inovação? Olha, eu acho que o papel fundamental da universidade é fazer essa interface entre o conhecimento, a educação, a ciência e a sociedade. Então, ela tem essa função fundamental. O primeiro desafio para fazer isso é ter a decisão política de fazê-lo. Muitas universidades ainda não caiu a ficha, digamos assim, da importância de fazer isso. Então, é fundamental que a universidade, as direções, o seu corpo docente, o corpo técnico e o corpo de estudantes também tenham a consciência da importância desse papel de fazer a divulgação da ciência. Essa é uma missão, uma das missões, certamente, da extensão universitária. Os desafios maiores para isso são, obviamente, a questão dos recursos que são limitados e a gente não tem, às vezes, gestores e governantes que têm essa visão da importância disso. Outros países o têm, mas nós não temos ainda. Então, tem um processo de construção da importância da divulgação da ciência e também a participação do corpo universitário, que tem de estar engajado nisso. É fundamental a gente envolver mais os estudantes, os técnicos, os professores, para que possa fazer uma divulgação científica de qualidade. Na sua opinião, como a universidade pode diminuir a distância entre a sociedade e a ciência? A divulgação científica é um dos caminhos? Olha, a gente tem de ir aonde as pessoas estão. Eu acho que fazer a divulgação científica não é só fazer alguma atividade intramuros. Eu acho que nós temos de abrir as nossas instituições, as nossas universidades, para ter uma relação. Alguns países fazem, por exemplo, algumas instituições brasileiras também, dias de portas abertas, para que as pessoas possam conhecer o que se faz lá dentro, inclusive prestar contas daquilo que a gente faz com o dinheiro público. Então, essa é uma alternativa. Outra é a gente fazer atividades como fazemos todo ano a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, feiras de ciência, Olimpíadas, interações com a população e ir nos locais onde a população está. Nos bairros periféricos, nos sindicatos, nas organizações populares, nas comunidades.
e levar também a ciência nessas discussões. E a coisa mais importante, eu acho, é também a gente empoderar a população, as pessoas terem consciência de que elas fazem parte do processo de construção da ciência no seu sentido mais amplo. Então, é fundamental que a universidade distribua mais, tenha uma interação maior com a sociedade e a gente vá para os locais onde as pessoas estão. Sobre pesquisas de percepção pública a respeito do interesse por ciência, quais são os resultados que podem ser destacados das últimas pesquisas realizadas? Quais são os pontos positivos e negativos? Olha, nós fazemos essas pesquisas desde 2005. A cada praticamente 5 anos fazemos uma pesquisa nacional. Em todas elas, nós temos, com variações muito pequenas, a constatação do interesse dos brasileiros pela ciência e tecnologia em praticamente todas as faixas etárias, todos os níveis educacionais. Então, tem um interesse grande para os brasileiros, genérico, sobre ciência e tecnologia. Isso não se traduz em conhecimento, porque, obviamente, a educação científica no Brasil deixa muito a desejar, e esse é um dos enormes desafios que nós temos, é melhorar a educação em ciência nas escolas brasileiras, desde o ensino fundamental. Então, o conhecimento dos brasileiros sobre ciência, no sentido de aprendizado na escola e de possibilidade de aprender isso pelos meios digitais e pela mídia, é pequeno. Então, há um desconhecimento grande dos brasileiros sobre como a ciência funciona, sobre a própria ciência brasileira. Então, essa é uma constatação clara que indica a importância de nós melhorarmos muito a educação científica nas escolas e também fazermos uma divulgação científica mais ampla e de qualidade. O terceiro ponto que eu diria é que os brasileiros e brasileiras têm confiança nos cientistas. Isso é um ponto importante. É uma das categorias em que eles mais confiam. Isso nos dá uma responsabilidade maior, inclusive, das opiniões e da maneira como nós levamos a informação científica. E um quarto ponto é que os brasileiros acham que a gente deve, que o setor público, o poder público deve aumentar os recursos para a ciência e tecnologia. Isso está claro em todas as nossas pesquisas, e refletem uma visão nos brasileiros que, infelizmente, não tem se traduzido nos representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, que, em geral, não têm levado à frente essa, digamos assim, essa manifestação do povo brasileiro de que é importante colocar mais recursos para a ciência, para a educação, para a divulgação da ciência. Professor Ildeu de Castro, conta para a gente sobre a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Qual é o papel que ela desempenha? A SBPC, inclusive, atuou na elaboração da nossa Constituição Federal, certo? Qual é a importância prática dessa participação e quais foram as principais contribuições no âmbito da ciência, tecnologia e inovação? A SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, foi criada no ano de 1948. E já foi criada no movimento dos cientistas, naquele caso em São Paulo, para defender a ciência que estava sendo ameaçada. E de lá para cá, a SBPC tem sido uma entidade muito atuante no Brasil. Ela envolve todas as áreas do conhecimento, todas as pessoas podem se associar à SBPC, é uma sociedade aberta, e tem feito um papel muito importante na ciência brasileira nessas décadas de existência. Uma delas que você mencionou foi a participação na Constituinte. Para construir a Constituição, a nova Constituição brasileira, na década de 80, a SBPC teve um papel muito importante, tanto no capítulo de ciência e tecnologia, que nós temos um capítulo na Constituição brasileira, às vezes não é cumprido exatamente, mas um capítulo dedicado à ciência e tecnologia. A SBPC atuou também naquele momento muito intensamente na questão do meio ambiente, a legislação do meio ambiente brasileira, na defesa e nos direitos das populações indígenas, na questão da cidadania, em várias outras questões da educação. A SBPC teve uma atuação ali muito significativa e muitos dos pontos que ela levou foram, ao final, acatadas e incorporadas na Constituição brasileira. E, como eu disse, infelizmente, muitas delas não são adequadamente cumpridas. A SBPC também teve um papel anterior, bastante intenso, durante a ditadura militar. A SBPC foi um bastião em defesa da democracia no Brasil, da liberdade de expressão, da liberdade de pesquisa. Isso continua até hoje. E nas últimas décadas, em particular nos últimos anos, quando a gente teve um governo negacionista, a gente teve um papel muito importante na defesa da ciência, na defesa das evidências científicas, por exemplo, para as vacinas, e em vários outros momentos a SBPC tem lutado permanentemente por recursos para a ciência e tecnologia, como estão fazendo esse ano. Esse ano também nós temos uma deficiência de recursos importantes, por exemplo, no CNPq e na CAPES, e a SBPC é uma entidade que sempre defende esses aspectos e a ciência brasileira como um todo, os recursos para a ciência,
os marcos legais que permitem a gente fazer ciência contra a burocracia infernal que às vezes nós temos. E a SBPC tem o papel também de defender os cientistas, os estudantes, as bolsas adequadas para os estudantes. Então é esse papel diversificado que a SBPC tem feito ao longo dos anos. Ela engloba cerca de 170 sociedades científicas das mais diversas áreas e, portanto, é um papel muito importante. E é fundamental que todas as pessoas também participem, os estudantes em particular, das sociedades científicas de suas áreas. Tivemos no final de julho deste ano a 5ª edição da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília, um momento importante para a divulgação científica no Brasil. Qual é a sua opinião sobre os resultados dessa conferência? O que o senhor destaca de mais significativo? Eu acho que a conferência foi muito importante num sentido mais amplo, não só da ação científica, mas no sentido de discutir as políticas, a situação da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, ela teve uma participação bastante intensa, foi preparada por 200 de conferências, muitas delas conferências livres, organizadas por setores sociais, e essas conferências todas convergiram para esses 3 dias da Conferência Nacional em Brasília, que discutiu muitos pontos importantes e prioritários da ciência brasileira, fez um balanço da situação atual e está indicando uma série de pontos para a construção de um plano nacional de ciência, tecnologia e inovação para os próximos anos, os próximos 10 anos, digamos. Eu faço parte da comissão de sistematização, estamos juntando todo esse material, as contribuições que vieram de todos os participantes, de diversos setores sociais, de sociedades científicas, de setores da comunidade em geral. Então, nós estamos discutindo, reunindo todo esse material produzido lá e o resultado das discussões para construir um livro que vai ser a síntese de todas essas discussões e que vai ser o ponto de partida para a gente construir um plano nacional de ciência, tecnologia e inovação para o país, porque nós precisamos disso. Nós não temos, ao contrário de outros países, eu dou o exemplo da China, que é o mais evidente, tem planos decenais, às vezes até de 20, 30 anos, que delineiam as grandes linhas, delineiam como o recurso público vai ser utilizado para a gente poder fazer uma virada na ciência e da tecnologia do país. O país precisa muito disso e essa conferência foi importante para dar esse ponto de partida, com a fundamental participação da sociedade brasileira, que tem que participar mais. Eu acho que a gente tem uma sociedade em que a democracia nossa é muito formal. A participação real da população brasileira é muito pequena, exceto nos momentos eleitorais. Então é fundamental que a participação da população se dê na construção das políticas de ciência também, e também no processo, como você mencionou, no processo da divulgação científica, que tem que ser mais compartilhada com as pessoas, e não a comunidade científica, ou os cientistas, os pesquisadores, simplesmente levarem uma informação. Essa comunicação científica não dá conta da necessidade que nós temos de uma comunicação pública da ciência de fato, em que as pessoas também participem, tragam suas ideias, discutam, entendam um pouco mais como a ciência funciona. Quando falamos sobre a defesa e a boa prática da ciência no Brasil, o senhor é uma grande referência, professor. Qual é o principal desafio para aqueles que assumem esse posicionamento? E qual é a maior motivação para ir adiante e convocar outros para essa luta, mesmo diante das dificuldades? Olha, a motivação é achar que é importante. Eu gosto de fazer isso também. Então, é uma motivação pessoal, porque eu atuo na divulgação científica há muitas décadas, desde praticamente quando eu comecei como estudante e professor de física. Eu sempre gostei de levar e discutir o conhecimento com as pessoas. E o Brasil tem um déficit enorme nisso. Eu já mencionei que a grande dificuldade que nós temos no país, eu acho que um grande desafio é melhorar muito a educação científica nas escolas brasileiras, que é muito ruim no geral. Tem exceções, tem muitos experimentos valorosos e importantes, mas, no geral, a educação em ciências no Brasil deixa muito a desejar. Então, nós temos um desafio muito grande que passa pelos governos locais, pelas universidades, que têm que se inserir mais nesse processo. Por todos nós, professores, pesquisadores, estudantes, nós temos de ajudar a fazer uma modificação grande, uma revolução, de fato, no ensino brasileiro, em particular no ensino de ciências, que tem que ser muito mais interessante, muito mais dinâmico, menos livresco. Bem, agora livro é uma questão que está saindo um pouco da moda, mas menos no celular e na internet, mas muito mais também da investigação, da experimentação. Então, nós temos de mudar muito a educação científica nas escolas. E o outro aspecto fundamental, e essa é uma motivação minha, é levar a divulgação da ciência diretamente para as pessoas, conversar com elas como a ciência é feita, como as ideias surgem, como elas são apuradas, como são construídas as evidências,
como também os outros fatores sociais, de certa maneira, influenciam na produção científica. Então, essa discussão de como a ciência funciona é fundamental, porque as pessoas, com conhecimento disso, vão poder atuar muito mais como cidadãos e cidadãs, em defesa dos seus direitos, da melhoria da sua qualidade de vida. E no mundo de hoje, ciência e tecnologia é um elemento essencial. A ciência está permeando toda a nossa vida cotidiana, todo o nosso entorno, qualquer lugar que você vai, com seu celular, com seus equipamentos, como é que você se desloca. Se você vai no hospital, a quantidade de produtos de ciência está todo o tempo em torno de você. Então, ciência e tecnologia hoje faz a diferença individual e faz a diferença coletiva para o país. Os países que avançaram muito nas últimas décadas no mundo fizeram isso a partir da ciência e tecnologia. E o nosso país está patinando. Melhorou muito, já tem uma infraestrutura significativa, tem uma comunidade científica já espalhada pelo país, embora com muita desigualdade, mas tem um potencial muito grande de dar uma virada. A gente tem de utilizar, inclusive, os potenciais imensos que o país tem em biomas, em recursos naturais, em diversidade cultural, para que a gente possa fazer uma verdadeira revolução na ciência e na educação brasileira. Quem são os responsáveis por promover a divulgação científica atualmente? E, na sua opinião, quem deveria ser? Olha, eu acho que as instituições que praticam mais a divulgação científica no Brasil são as universidades, as instituições de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, muitas escolas, instituições de pesquisa importantes como a Fiocruz, que tem uma atuação significativa, a Embrapa e outras, elas estão fazendo o seu papel. Eu acho que deveria fazer mais. E o governo? Atualmente nós temos um departamento voltado para a popularização da ciência no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu dirigi por alguns anos. Criamos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a Olimpíada de Matemática na Escola Pública. Então foram feitas várias ações que melhoraram isso. Mas nós temos, por exemplo, muito poucos museus de ciência. Eles são poucos e muito concentrados no sul-sudeste do país. Então, ampliar o número de museus de ciência espalhados pelo país. Museu de ciência não significa uma estrutura necessariamente muito grande. Claro que é importante ter museus maiores, mas espaços, centros de ciência espalhados pelo país inteiro, como outros países fizeram. Planetários, por exemplo, que é uma coisa de motivação para os jovens. Então, é fundamental que os poderes públicos, o governo federal, por exemplo, para o ano que vem, os recursos para essa área estão reduzidos. Então, eu acho que isso é um erro grave político. Eu acho que é importante esse governo apostar mais na ciência, na tecnologia e inovação para o desenvolvimento social, e a divulgação científica é um desses elementos, e na melhoria também da educação científica nas escolas, como eu mencionei. Os atores, em geral, que praticam a divulgação científica são os estudantes, os pesquisadores, os professores interessados das nossas instituições. As nossas instituições têm de valorizar mais isso. Muitas vezes a pessoa que faz divulgação científica faz isso com um sacrifício individual grande, porque às vezes as instituições não oferecem condições adequadas, não valorizam isso, inclusive socialmente, essa atividade de levar a ciência para as comunidades, para a população em geral. Então é importante que as nossas instituições pratiquem mais efetivamente a divulgação da ciência, os governos vejam isso como um ponto importante, e por isso nós estamos discutindo um plano nacional de ciência e tecnologia, e especificamente um plano nacional de popularização da ciência, como a China tem há mais de 20 anos. E isso fez uma diferença muito grande na visão, na criação de uma cultura científica no país. Então nós precisamos disso, de ações de governo, e também eu acho que os meios de comunicação como esse de vocês aqui, de rádio, de TV universitárias, de TVs públicas, têm de fazer um esforço grande para promover programas de divulgação da ciência que levem a ciência para as pessoas, os conhecimentos que são fundamentais para cada um, porque é a maneira mais eficiente de se combater o negacionismo científico, é melhorar a educação científica nas escolas e fazer uma divulgação científica de qualidade e mais ampla. Muito obrigada, professor Ildeu. Muito obrigado a vocês. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre a importância de defender e divulgar a ciência, visando a participação e o avanço da sociedade como um todo. Ildeu de Castro participará do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, Propostas para o Desenvolvimento Fluminense, compondo a mesa sobre popularização da ciência no dia 24 de outubro, segundo dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do campus UERJ Maracanã. Acompanhe a Rádio UERJ em cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast.
UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.